estamos na 29ª edição do Salão Internacional do Livro de Turim, 2016. E temos a alegria de ter a escritora brasileira Beth Rosen, residente nos Estados Unidos, que veio diretamente para apresentar a sua produção literária. Beth, bem-vinda, é uma honra tê-la conosco. E eu gostaria que você nos falasse um pouquinho sobre a tua trajetória literária, sobre a tua produção literária, que nos contasse um pouquinho sobre você, onde você mora, onde você nasceu, onde você mora atualmente. É um prazer estar aqui, é a minha primeira vez na feira de Turim, né, Torino, e eu sou do Rio de Janeiro e eu moro há 25 anos perto de Nova York, em Nova Jersey. Eu já morei em Nova York também, né? Eu tô naquela área, né? E a minha trajetória, eu comecei escrevendo poesias e meu primeiro livro saiu em 1982 no Rio de Janeiro, de poesias, e eu comecei a escrever para literatura infantil, juvenil. Meu primeiro livro saiu em 1984. E depois eu editei vários livros na área de literatura infantil e juvenil. E depois eu fui para os Estados Unidos e fundei uma editora com o meu marido, que é Peter Reis, que é coautor de alguns dos meus livros, né, de muitos dos nossos livros. Nós fizemos a editora Sem Fronteiras Press. E nosso primeiro livro saiu em 1994, no ano do nosso casamento. Né? E saiu o livro O Coração, né? Esse livro já passou por várias etapas e foi editado em inglês, em português, já foi editado e reeditado em algumas edições. No momento está com a editora Dimensão no Brasil, O Coração à Procura de Abrigo, e nós editamos com o título de A Heart Alone in the Land of Darkness, em inglês. E daí para frente editamos, nossa ênfase, a nossa editora, são temas brasileiros ou espiritualizados, com boas mensagens e utilizando os renomados ilustradores brasileiros. Mas como eu também tenho livros na Colômbia, então também tenho ilustradores colombianos. Beth, e as inspirações? De onde vêm as inspirações para as tuas obras literárias? Bom, cada livro é uma história, né? Por exemplo, o Stone Spirit, que a editora Melhoramentos lançou com o título de O Sonho do Guerreiro, é sobre o encontro entre o índio Guarani e o descobridor português. Foi inspirado justamente no ano que se comemorava 500 anos do descobrimento do Brasil, e nós visitamos uma tribo indígena, inclusive foi uma pesquisa nessa área. Eu tenho um livro sobre a minha família, que saiu da Polônia e foi para o Brasil, Two Continents, Four Generations, foi editado em inglês, foi editado em espanhol, Dos Continentes, Quatro Generações, e vai ser editado esse ano no Brasil, pela Editora do Brasil, em português, Dois Continentes, Quatro Gerações, inspirado na viagem da minha família, meu pai, minhas tias, meus avós, da Polônia para o Brasil. E muitos livros são inspirados no meu filho também, que no momento tem 19 anos, mas ele era criança, eu tive muita inspiração de vários títulos. Eu tenho livros sobre imigrantes também, imigrante brasileiro tentando se adaptar nos Estados Unidos, o livro Without Words, com ilustrações do renomado ilustrador Daniel Azulay, mas eu utilizo também ilustrações de Graça Lima, Eliardo França, que são nomes importantes no Brasil, não é? Beth, quando foi que a escrita entrou efetivamente na tua vida? Bom, eu comecei a escrever poesias, eu desabafava no vestibular para a faculdade de economia. E eu estudava química, eu não gostava de química, eu desabafava escrevendo poesias. E depois também as colegas mandavam, durante a escola, um cursinho de vestibular, né? Uns mandavam para as outras poesias. Eu comecei a participar de concursos literários, ganhei alguns concursos de poesia, ganhei um concurso de cartas de amor também. E eu editei o primeiro livro, Bolas de Sabão, de poesias. Então a inspiração foi nessa época. Eu comecei a escrever em 1975, o primeiro livro em 82. Depois eu tinha um amigo que era o famoso Reinaldo Valim Alvarez,
e de literatura infantil que me motivou, junto com a editora dele. Era o boom da literatura infantil no Brasil. E aí, a escrever para criança, eu achei que eu podia soltar minha imaginação, minha poesia nos livros infantis também. Então, aí depois eu fui várias experiências. Eu morei em Israel, escrevi um livro sobre a minha vida lá, Diário de uma Jovem em Israel. E a partir daí escrevendo vários temas para crianças, né, para jovens. E comecei a ir a várias feiras internacionais, né, várias feiras como Bolonha, Frankfurt, Bogotá, Guadalajara. Comecei a editar livros também pela Pan-Americana Editorial, na Colômbia. E aí estou na batalha 34 anos e 22 anos na batalha nos Estados Unidos, nessa área. Justamente falando de prêmios literários, recentemente você recebeu um importante reconhecimento literário nos Estados Unidos. E eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre esse prêmio, sobre o belíssimo trabalho da instituição que reconhece, né, a produção desses artistas brasileiros residentes no exterior. É o Brazilian International Press Award, é o maior prêmio dos Estados Unidos que divulga a cultura brasileira. Grandes nomes receberam o Life Achievement, que é como nesse ano foi Guilherme Arantes, o grande cantor, compositor, músico, né? Foi a atriz Nicete Bruno, o ator Márcio Garcia e Daniela Mercury. Muitos grandes nomes receberam. Eu ganhei o prêmio especial do Board de Literatura, fiquei muito emocionada. O Carlos Borges dirige, ele que criou esse prêmio. É um prêmio divulgado muito no estado, que promove muito a cultura, pela contribuição que eu tive na cultura brasileira nos Estados Unidos. Eu ganhei esse prêmio de literatura, fiquei muito feliz. Foi no dia do meu aniversário de casamento, 7 de maio. E a minha produção agora é muito com meu marido, que é americano, né? E nós escrevemos em inglês e em português. E eu fiquei muito emocionada com esse prêmio, foi o maior de literatura. Apesar de eu também ter ganhado, eu também tive a oportunidade de ter prêmios, não só de poesias, mas de literatura infantil também. Eu tive promovido pelo Consulado do Brasil em Boston, a revista alternativa, que foi o que deu origem ao livro Without Words, Sem Palavras. Eu tive esse prêmio também. E eu tenho meus livros também com críticas literárias de grandes revistas nos Estados Unidos, como Publishers Weekly, Bookwatch. Então, várias. Eu tenho divulgado esse meu trabalho há muitos anos. Eu fiquei muito feliz, que é muito bom saber que nosso trabalho incentiva mais. Como diz a Nicete Bruno no dia da premiação, a gente tem que motiva para nós continuarmos a nossa batalha, a fazermos mais, né? Isso que é bom, é um reconhecimento para motivar. Você é coautora também da antologia bilíngue Madre Terra, italiano-português, editada pela Cima. Aliás, é a segunda antologia que você faz parte. Você ganhou... Terceira antologia, né? Desculpa. E esse ano você participou com um tema muito interessante, com o tema da reciclagem. Então eu gostaria que você nos contasse um pouquinho dessa experiência de ser coautora de Madre Terra com esse texto sobre a reciclagem. Muito interessante, gostei do tema da antologia bem organizada em português e italiano. Reciclagem, tudo é para literatura infantil juvenil, né? Justamente para nós termos essa mentalidade de reciclar. Mostra que sem fanatismo, através de personagens infantis, eu crio essa mentalidade para reciclar. E eu também já participei, tive até o prêmio pela Cima, né? Numa outra antologia, com meu texto também sobre um robozinho, o Robinho Robozinho. Esse também fala quando começou a era de informática. Esse Robinho Robozinho já foi traduzido para o chinês, italiano, hebraico, e ele já foi editado em revistas infantis aí fora, né? Na China, no Israel, e foi editado na antologia em italiano.
E também tenho poesias, né? Eu já tive em outras antologias com poesias também. Eu nunca esqueci, apesar da literatura infantil, dos contos, eu nunca esqueci de fazer poesia e divulgar nas antologias também os meus poemas. Poemas sempre têm temas bem universais, sobre paz, sobre Deus. A mensagem sempre é uma mensagem positiva para o mundo. Beth Rose, é com muita alegria que eu lhe entrego o atestado de participação em Madre Terra e o teu atestado de participação no 29º Salão Internacional do Livro de Torim. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Muito obrigada. Foi muito bom participar aqui e divulgar meu trabalho. Um sonho. Bom, divulgar meus livros em todo o mundo. Eu já faço um pouquinho, né? Mas eu gostaria que muitas crianças e muitos jovens e muitos adultos lessem meu trabalho, porque é uma divulgação para a paz mundial e para o amor. Uma saudade. Bom, lógico, de meus pais, que eu não tenho mais nesse mundo, meu pai e minha mãe. Então sempre sinto saudades. Um filme. Ai, meu Deus, tanto filme bom, né? Que eu lembro assim. Eu vi recentemente um filme falando em literatura infantil, O Pequeno Príncipe, teve recentemente, o que é o livro clássico, e teve o filme, eu gostei. Um livro. Ai, meu Deus, pode dizer um livro? Ai, meu Deus, muito difícil, são tantos livros bons que eu lembre. Um livro tá difícil, porque são muitos, eu não lembro de cabeça assim um Todos só. os livros. Todos os livros, de muitos autores bons. Um lugar. O lugar é onde eu nasci, no Rio de Janeiro, praia de Copacabana. Não nasci em Copacabana, mas morei lá desde cedo, desde criança. Uma música. Uma música... As músicas do Gonzaguinha, que são muito atuais. Ele já morreu há muitos anos, são muito atuais. As músicas do Gonzaguinha, que eu me lembro agora rapidinho. Uma tristeza. A tristeza... a gente fica sempre dividida como imigrante, fica tristeza, fica entre Brasil e Estados Unidos, mas sempre tem um pouquinho de tristeza, de melancolia e saudade. É verdade. Um barulho. Um barulho de criança, porque eu escrevo livros de criança. Um cheiro. Um cheiro de comida brasileira, cheio de flores eu gosto muito, né, de natureza. Doce ou salgado? Eu gosto dos dois, mas eu sou louca por doce, infelizmente. Chocolate, e gosto de chocolate amargo à beça. Destino ou casualidade? Destino, isso é um papo para muitas horas, né? As coisas não acontecem por acaso. Quente ou frio? Quente, mas não gosto de muito calor não, e nem muito frio, mais ou menos, no meio. Seu hobby? Eu gosto de ir à praia, ao cinema, ao teatro, sempre coisas culturais de natureza. Comida preferida? Ai, comida, tanta comida boa. Arroz, feijão, sempre como. Eu gosto de comida italiana, gosto de comida brasileira, gosto de comida mediterrânea, comida de países, Turquia, Israel, adoro essas coisas. O que ama? O que eu amo? Eu amo viver nessa vida aqui, nesse mundo, apesar dos problemas, viver é bom, vale a pena. O que não ama? O que não amo é violência, discriminação, preconceito, isso tudo eu não amo, né? 3 coisas fundamentais para ser feliz. Paz de espírito, estar no momento, viver o momento presente e não esperar muito, planejar, mas ser flexível. Parabéns, Beth, muito obrigada. Obrigada pela nossa oportunidade de estar aqui participando disso tudo.